Que o Pelé é conhecido por ser o rei do futebol, isso todo mundo já sabe. Mas por que ele é considerado o rei do futebol? Quais são os seus feitos? O que o Pelé fez para ser considerado o rei do futebol? E o principal, aonde surgiu esse nome? Quem começou a chamá-lo assim? E nesse vídeo eu vou te responder tudo isso. Então se você quiser saber tudo isso, fique comigo até o final. O Pelé, como todo mundo já sabe, teve seu início de carreira no Santos em 1956, com 15 anos. E tudo basicamente na carreira de Pelé começou muito cedo. Aos 15 ele estreava no futebol profissional. No ano seguinte, em 1957, ele fazia sua estreia pela seleção brasileira, com apenas 16 anos. E embora a gente saiba que o nível daquela época não era tão alto quanto hoje, mas mesmo assim é absurdo pensar que com 16 anos Pelé fazia sua estreia pela seleção brasileira. E o mais louco disso tudo, no seu primeiro jogo da seleção, ele já fez o seu primeiro gol. E não era contra qualquer adversário, era simplesmente contra a Argentina, o maior rival do Brasil. E no ano seguinte, em 1958, Pelé continuaria fazendo mais história, só que dessa vez era na Copa do Mundo. E nessa Copa o Brasil simplesmente jogou muita bola, e Pelé com certeza foi destaque da seleção brasileira. E graças à genialidade dele, o Brasil conseguiu conquistar o seu primeiro mundial, o primeiro de muitos. E nesse mundial de 1958, Pelé conseguiu estabelecer recordes que permanecem até hoje, como o jogador mais jovem a marcar em uma Copa do Mundo, o jogador mais jovem a fazer gol numa final de Copa do Mundo, e também o jogador mais jovem a conquistar uma Copa do Mundo. E depois da Copa do Mundo, ele continuava a construir sua belíssima história no Santos, aonde ele é ídolo máximo. Ele conseguiu conquistar a Libertadores, Mundial, além também de vários paulistão, que naquela época valiam muito. Em 1962, Pelé dava ainda mais alegria para o povo brasileiro, conquistando seu segundo mundial pelo Brasil, embora não tão participativo quanto no primeiro. Já em 1969, o Pelé conseguiu um de seus maiores feitos da história. Ele conseguiu parar uma guerra, a Guerra de Biafra, conflito esse que aconteceu na Nigéria. Por lá, o Santos enfrentou o Benin City, time local, e nesse jogo o Santos ganhou por 2-1. Assim que a delegação do Santos deixou o país, a matança foi retomada. E nesse ano de 1969, Pelé conseguiria uma das suas maiores marcas no futebol, os 1000 gols. E no ano seguinte, em 1970, Pelé fazia o maior feito de toda a sua história. Ele se tornaria o primeiro jogador a ser tricampeão mundial, recorde esse que permanece intacto até os dias de hoje. E em 1971, Pelé dava adeus para a seleção brasileira. No total, Pelé teve 95 gols com a seleção, mas desses 95 gols a FIFA reconhece somente 77, que o faz ser o segundo maior artilheiro da seleção brasileira, somente atrás de Neymar. E em 1977 Pelé dava adeus aos gramados e se aposentava, e depois disso o craque brasileiro começava a receber muitos prêmios e nomeações muito importantes. Em 1981 foi eleito pelo jornal francês L'Équipe o atleta do século. Em 1983 foi nomeado embaixador da ONU para a Ecologia e o Meio Ambiente. Em 1999 foi eleito novamente o atleta do século, só que dessa vez pelo Comitê Olímpico Internacional. Bom, esses são alguns dos maiores feitos de Pelé, e por causa deles Pelé é conhecido como o rei do futebol. Mas isso não responde a pergunta de como surgiu esse nome. Mas antes de eu te responder isso, se você puder deixar o like e se inscrever no canal, eu agradeceria muito, porque você fazendo só isso já me ajuda muito. Mas voltando ao vídeo, esse termo Rei Pelé surgiu graças aos franceses. E o mais impressionante de tudo é que não foi no final de carreira de Pelé ou no meio dela, foi simplesmente no início, em 1958, após uma apresentação de gala de Pelé durante a Copa do Mundo, os franceses adotariam de vez o apelido de Rei. Não é à toa, na ocasião o Brasil eliminou a França da semifinal com uma vitória de 5-3 e 3 gols do craque. E o próprio Pelé admite que os franceses foram o primeiro a reconhecê-lo como o rei do futebol. Abre aspas, desde o início da minha carreira que eu tenho grandes homenagens aqui na França. Primeiro foi depois da Copa do Mundo de 1958, que foi o apelido de Rei Pelé, passando algum tempo viu o atleta do século. Fecha aspas. Bom, mas você sabia dessa que graças aos franceses Pelé é conhecido como o rei do futebol? Eu confesso que até eu pesquisar para fazer esse vídeo não tinha a mínima noção disso. Mas esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.